Dia 29 de janeiro de 2022. Esse vídeo é para registrar mais um sonho que eu tive e pela guia do Espírito Santo eu consegui ter entendimento daquilo que o Senhor queria tratar comigo e agora com quem está assistindo. Assim diz o Senhor: limpando os olhos do povo de Deus. Não consigo me lembrar do começo do sonho. Me lembro de estar entre as ruas, em casa e casa, com o manto do Senhor em minhas mãos. E usava esse manto para limpar os olhos daquele que o Senhor ordenara limpar. Eu fazia e cumpria assim como o Senhor dizia para que eu fizesse. No sonho, me lembro de chegar em casa, até que cheguei a uma casa simples, com pessoas simples. Quando eu cheguei lá, as pessoas não tinham vestes de pessoas que a gente fala, nossa, essa família é cristã. Não, eram simples. Tinham pessoas que estavam sem camisa, outras com regata, as crianças de pé descalço, pessoas simples, mas que por algum motivo elas já me aguardavam, elas aguardavam a minha vinda naquela casa, porque quando eu cheguei no portão, já veio a família toda, quase em fila, elas vinham assim ao portão. Era um corredor estreito de uma casa simples e aquela família vinha em sua totalidade. Estavam todos ali, aguardando que eu chegasse ali ao portão. Mas no sonho eu sentia que era genuinamente do Senhor, porque aquela família já tinha sido avisada que eu iria chegar ali naquele portão por ordem de Deus. Isso no sonho. Então eu continuei escrevendo. Uma casa simples onde a família, por algum motivo que vem do Senhor, já me aguardava. Eu olhava para a minha mão e percebia que as partes brancas do manto do Senhor já estavam quase se findando. Isso significa que no sonho eu tive o entendimento que aquele manto que eu estava entre as ruas da cidade, andando pela cidade, ao meio da cidade, em porta em porta, buscando estar onde o Senhor me ordenara estar, já estava se findando as marcas no manto. E aí eu procurava, assim, partes brancas que ainda restavam para que eu pudesse pegar o rosto de cada um daqueles que estavam ali naquela casa e limpar os olhos e marcar o rosto deles no manto do Senhor. Era assim que acontecia no sonho. Aí eu continuei escrevendo. As partes brancas do manto do Senhor já estavam quase se findando. Procurei partes que pudessem encaixar cada rosto daqueles que ali estavam na casa. E do portão eu os atendia e servia a eles, como o Senhor me ordenara. Eu não entrei na casa. Do portão, cada um, eles me abriam o portão, ele abriu o portão e ali eu ia atendendo cada um que residia naquela casa. Um por um, limpava com o manto do Senhor seus olhos e esfregava seus rostos, para que no manto de Deus ficasse registrado o rosto de cada um que ali estava naquela casa. Quase terminando de servir aquela família, um entre eles me perguntou, e no sonho esse um entre eles que me perguntava era o próximo que ia ter os olhos limpados e o rosto marcado no manto do Senhor. Então ele vinha para mim e olhava assim e dizia: para que serve todas essas coisas? Ele já tinha quase mais da metade da família já tinham sido limpados e marcados os seus rostos, mas um dentre eles levantou o questionamento. E no sonho eu comecei a perceber que eu não tinha questionado isso com Deus.
Eu estava ali fazendo o que Deus havia me ordenado, apenas cumprindo a ordem de Deus. Só que o questionamento dele, quando ele falou para que serve todas essas coisas, eu escrevi aqui: então percebi que eu não havia questionado o Pai que está nos céus. A ordem foi-me incumbida e assim a fiz. Mas ao ouvir aquele questionamento, em comunhão chamei por Deus. E assim o Senhor me revelou o que estava por vir. O que eu escrevi aqui é um pouco complexo, então eu vou tentar explicar antes de ler. Quando eu clamei a Deus e falava assim: Senhor, realmente Ele tem razão. Do que se trata todas essas coisas? Porque eu estou de porta em porta, entre as cidades, pelas casas onde vós está me ordenando a estar. Qual é o fundamento? E aí eu clamei a Deus e o Senhor, Ele não falou, mas foi como se Ele tivesse falado, eu não sei explicar. Foi como se eu tivesse escutado a voz dele. Então veio 2 insetos e pousou aqui na minha mão, aqui, bem aqui no sonho. E eu olhava assim, e aí eu vi que eram mosquitos. As asas deles eram de verde musgo, mas aquele verde musgo cintilante. Não chegava a ser transparente, mas cintilava. Um verde musgo com muita pigmentação. As asas deles minúsculas, parecia de borboleta, uma borboleta. Não existe borboleta pequenininha, né? Assim, uma borboleta mesmo, não. Mas o formato era de borboleta, mas assim, muito minúsculo. E quando eu olhava aqueles 2 mosquitos aqui no meu pulso, né, nas costas da minha mão, eu vi que eles eram um casal. O Senhor tinha me dado entendimento no sonho que eram uma fêmea e um macho. E os 2 me picavam simultaneamente. A fêmea e o macho me picavam simultaneamente. Como se eles não fizessem aquilo, não daria certo. Teria que ser simultâneo, como se eles fossem um só daquele propósito. E aí eles com ferrão, assim, tipo como se fosse uma presa, eles cravavam na minha pele. A sensação que eu tinha quando eu vi a marca que eles tinham deixado era de uma mordida de um felino. Sabe, um felino quando vem e morde e deixa só a marca da presa? Essa é a verdade. Eles deixavam a marca da presa deles. Então, como os 2 simultaneamente picavam minha pele, ficava aquela marca de presa mesmo, como se um filhote felino viesse assim e mordesse. Aí eu vou ler agora como eu escrevi, tá? É que aqui eu pedi a guia do Espírito Santo e fui escrevendo. Um casal de um tipo de inseto pousou em meu pulso do lado que fica as costas da mão. Esses insetos, que muito se assemelhavam com mosquitos, pousados na minha pele, juntos assim, picavam e era ardido e queimava. A marca simultânea que esse casal de mosquito deixava na minha pele era como de um filhote de felino ao morder imaturamente. Suas asas pequenas, assemelhando a de minúsculas borboletas, eram de aspecto verde, um verde musgo, cintilante. Havia muita pigmentação na cor, e esses, ao se moverem, refletiam essa cintilância. A estrutura das asas parecia folha seca, mas de tom verde, né? Então, mas a estrutura delas era clara para mim, era rígida, dura, parecia de folha seca. E até o som que emitiam quando voavam, quando batiam suas asas, no sonho eu via eles agarrados na minha pele e eles batiam com as asinhas dele, bem pequenininho. Então até o som que eles emitiam eram de folhas secas, eram como folhas secas sendo pisadas, era esse tipo de som. Eu clamei ao Senhor que me fizesse entender para que
eu pudesse explicar para aquela família todo o fundamento. Então o Senhor me disse, aí no sonho realmente eu escutei a voz de Deus falando comigo no sonho: esfregue em teus olhos e marque teu rosto em meu manto e veja o meu mover. Foi então que, ao fazer isso, enxerguei aquele casal de mosquitos desprender da minha pele, como se esses não tivessem mais visão para me ferir. Era como se toda a fúria de ataque daquele casal de mosquitos se perdesse em desorientação. E eu olhava e assistia eles subir até a ponta do meu dedo e voar para longe. Quando eles desprendiam da minha pele, eles subiam assim, desorientados, e até a ponta do meu dedo, nessa mão esquerda, eles voavam para longe. E ali aconteceu diante de todas aquelas pessoas daquela casa. Todos pararam e ficaram assistindo aquilo que estava acontecendo. Eu não sei dizer para vocês se eles estavam ouvindo a voz de Deus como eu estava, mas eles estavam enxergando um mover. Então, eles viram que o manto que eu estava carregando era o fundamento da libertação daqueles males, daquele mal que aquele mosquito estava. Era como se fosse uma praga mesmo, que estava vindo igual o gafanhoto para devastar. Esse casal de mosquito que o Senhor me mostrou era para devastar mesmo as cidades. E eles iam em casal. Continuei escrevendo, porque quando eu vi ele subir até a ponta do meu dedo e voar para longe, levantei meu rosto de imediato ao alto e exclamei: louvado seja Deus, louvado seja, ó Santo Deus. Me alegrei, pois o Senhor se revelou para aquela família, que já crendo, creram ainda mais. Amém. Esse foi o sonho. Eu escrevi algo que me chamou a atenção, que foi uma observação quando eu pegava o manto do Senhor na minha mão. Ia em casa, limpava os olhos e marcava o rosto, o formato do rosto de cada um naquele manto do Senhor. Eu percebia que o manto ficava um tom de grafite, um tom escuro. Ficava o rosto da pessoa certinho ali. Então, por isso que eu procurava espaços em brancos, que era um branco, muito branco, para marcar o rosto daquela família que no sonho ali foi a última, no caso, porque depois disso eu acordei. E não sei, eu tive um entendimento assim por parte do Espírito Santo, ainda estou, sabe, isso foi de ontem foi nessa madrugada, né, do dia 28 pro dia de 29, na verdade foi na madrugada de 29, né, que eu sei que eu acordei de madrugada para ajudar minha avó tava passando mal, e aí eu voltei a dormir, era umas 4 horas da manhã, então foi entre 4 às 7 horas da manhã eu tive esse sonho. Eu escrevi aqui: seus rostos marcavam o manto do Senhor, como alótropos do carbono, misturado em argila. Então era como se fosse aquele elemento do carbono, que é o grafite, misturado em argila assim, e marcava no manto do Senhor. Foi essa sensação que eu tive. Eu escrevi dessa forma porque, não sei, talvez exista algum componente químico aqui que não sei, é um fundamento que eu não sei explicar para vocês agora no momento, mas eu escrevi assim: alótropos do carbono misturado em argila. E assim o Senhor permitiu que eu escrevesse dessa forma. Eu poderia ter escrevido grafite? Poderia, mas muita coisa o Senhor me mostra, ainda mais na Bíblia, quando a gente lê, existe um fundamento de cada palavra. Por isso que é importante, quando a gente faz a leitura bíblica, ter o fundamento da palavra também. Eu acordei, entrei em comunhão e o Espírito Santo de Deus me levou a Ezequiel 9.
porque um sonho sem fundamento bíblico é apenas um sonho. Então, como a gente já conversou, o Espírito Santo de Deus, ele nunca nos deixa confundido nem enganado. Ele fala com a gente em alto bom som, ele nunca te revela algo exclusivo, ele sempre vai revelar para você, mas vai abranger entre os irmãos, sempre no fundamento. Porque o Espírito Santo de Deus, por mais que ele fala unicamente comigo, com você, com cada um que venha a buscar a presença do Espírito Santo unicamente, a linguagem dele é uma só. É a edificação da casa do Senhor. Então, todas as coisas, por mais complexo que pareça, é simples. A mensagem é simples. Evite estar na ausência de Deus. Por mais que a gente fale, nossa, mas que Deus é esse que com a sua ira vem e devasta tudo? Não. Na verdade, isso é a ausência de Deus. Entende? Porque no sonho, para mim, foi muito claro. O Senhor me ordenara ir nas casas que clamava por Ele. Tanto que o Senhor me fez entender que aquela família já me esperava. Eu não conhecia aquela família, mas aquela família já me esperava. Porque aquela família clamava ao Senhor. E por mais que elas não tivessem características de uma família cristã, que foi o que o Senhor me fez ver, elas temiam a Deus. E elas clamavam ao Senhor. Esse é todo o fundamento. Nossa, mas que sonho que ela teve, complexo, uma profecia. Eu estava analisando a história de Jonas, né? Ele foi para Nínive e ele ficou questionando o Senhor porque a profecia não tinha se cumprido em Nínive. E sabemos que o que aconteceu ali foi uma redenção da cidade. Todos se prostraram e clamaram pelo Senhor por misericórdia. Então não é que o Senhor venha com algo assim que eu falava, olha, vai devastar isso. Terríveis coisas vão acontecer. Mas cabe a nós, conhecedores da palavra, próximos ao Espírito Santo, passar a mensagem a qual o Senhor vem passando há milênios. Tenha cuidado de ti mesmo. Busque essa comunhão, busque ser amigo íntimo de Deus. Deus procura falar com nós o tempo todo. Deus quer falar com você, quer falar com o seu irmão. Ah, mas eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou desse... Não importa, da forma que venha, da forma que você estiver. Não vai ser homem nenhum que vai falar pra você, olha, você tem que usar saia longa, você tem que deixar seu cabelo longo, olha, você tem que parar de fumar, olha, você tem que parar de beber. Não. O fundamento e as primícias de falar, Senhor, eis-me aqui. Prostrar o seu joelho e buscar sensibilidade para escutar a voz do Senhor é entender que o Senhor vai te mostrar como você deve viver na presença dele. Para que você não venha sentir futuramente a ausência da presença dele. Porque a ausência de Deus é o inferno. É simples a mensagem. Eu posso fazer diversos vídeos aqui em outra conta, posso fazer um livro, mas a mensagem é essa. Não esteja na ausência de Deus, esteja na presença de Deus. Então o Senhor, depois desse sonho, me levou a Ezequiel 9. E foi muito claro para mim. Quando eu li, eu realmente entendi. Assim como foi em Ezequiel e assim como eu sonhei, a mensagem é a mesma. Eu vou ler para vocês Ezequiel 9. Se vocês tiverem uma Bíblia, eu convido vocês a ler, porque a minha versão ela pode ser de um jeito diferente da sua, mas a verdade é que as versões que existem na Bíblia é para trazer mais entendimento, um entendimento mais abreviado. O castigo de Jerusalém. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um
com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles, um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão, ou um estojo, em outras traduções está assim, de escrivão, a sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade. Quando eu li esse versículo, eu falei, louvado seja Deus, porque eu sonhei um sonho vindo diretamente dos céus. Deus me guiou através do sonho para novamente passar mais uma forma da mesma mensagem. Da mesma mensagem. Entenda isso. Por mais complexo que pareça, a mensagem é simples. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse: ouvindo eu, passei pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres até exterminá-los, mas a todo o homem que tiver o sinal não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. O Senhor pediu para aquele escrivão começar no templo dele. O que me diz aqui, o Senhor começa dentro da igreja. Ora, então existem ímpios dentro da igreja? Existem sim pessoas duras de coração dentro da igreja. Porque já saiu da vertente que o Senhor lhe ordenou. Não que para eles não haja salvação, mas para que haja salvação, eles precisam enxergar a si mesmo. E não é eu nem você que vai te falar, olha, você é assim, você não pode ser assim, olha, não se aponte o dedo. A mensagem é simples. Busque comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus quer ser o seu amigo mais íntimo. Ele quer conversar, ele quer te ensinar, ele quer te instruir, ele quer te revelar todos os mistérios celestiais do Pai. Não cabe a mim, não cabe a você falar o que há de errado com o irmão. Cabe a mim e a você a passar a mensagem do Pai. Busque escutar a voz de Deus. A voz de Deus é real. É real. Ah, mas eu tenho vícios, eu sou assim, assim. Comece. O Senhor vai te modificar. O Senhor vai te transfigurar toda essa condição humana. Ele vai te trazer para o quebrantamento dele até que você esteja madurado para começar a servir na obra de Deus. Até que você possa sentir a presença completa do Senhor. Até escrevi aqui, eu vou terminar o capítulo, mas eu escrevi aqui porque o que eu escrevi é exatamente o que trata esse capítulo de Ezequiel 9. É a ausência de Deus que aquele povo iria sentir. Mas os separados do Senhor, que estava entre os ímpios, aqueles que eram adversos ao pecado e toda a condenação e abominação, clamavam ao Senhor naquela cidade. E
Então o Senhor escutou as orações e o clamor, as súplicas foram ouvidas, foram levadas aos céus. Então o Senhor mandou um socorro, aquele que separaria, que marcaria cada um daqueles que clamou ao Senhor em sinceridade, para que eles não fizessem parte da devastação que a ausência de Deus faria naquela cidade. Entende? Trocar a ira do Senhor, que numa interpretação fica um pouco mais pesada de se entender, mas é verdade, ira do Senhor, pela ausência de Deus. O que aquela cidade passou no capítulo 9 em Ezequiel foi a ausência de Deus. Eu, você, pensa, queremos nós realmente sentir a ausência de Deus? Por misericórdia eu peço, Senhor, me guarde. Em nome de Jesus, me guarde. Que eu não venha sentir a vossa ausência, porque a vossa ausência é o inferno. Então, Senhor, eis-me aqui. Transforme meus hábitos, me livre das tentações. Senhor, muda meu caráter, para que eu seja fiel somente a Ti. Eu imagino que foi uma oração assim, que cada um daqueles que estavam na cidade, aguardando a devastação, a ira do Senhor na cidade, no capítulo 9 em Ezequiel, eles clamavam ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Entende o fundamento? Assim como eu sonhei que eu entrava pelas cidades e o Senhor me ordenara a ir nas casas e pegar o manto dele, esfregar os olhos daquelas pessoas, marcar os rostos daquelas pessoas no manto do Senhor, para guardar aquelas pessoas do que haveria de vir, porque foi assim que o Senhor me deu entendimento no sonho. E quando eu acordei e pedi entendimento ao Espírito Santo, o Espírito Santo falou assim, ó, Ezequiel 9, leia. E quando eu li, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, busque ao Senhor. Busque conversar com Deus. Sabe? Fica de joelho no seu quarto. Fica em secreto. Se for o caso, aprenda a jejuar. Faça que nem Cornélio em Atos 10. Cornélio ficou 4 dias jejuando e orando até sentir a presença do Senhor. Um gentil. Em Atos 10, tem um vídeo aqui no YouTube que eu fiz, meu primeiro vídeo, esse é o segundo. O Senhor é maravilhoso e perfeito. Eu queria fazer uma sequência de vídeos por mim mesma. E hoje eu tô lançando esse segundo vídeo por permissão do Senhor. Foge um pouco do contexto do que eu tinha planejado, porque não é o que eu planejo, é o que o Senhor planeja. Entende? A gente não perde nada em obedecer ao Senhor. Talvez eu não entenda todo o fundamento e todas as premissas do que eu sonhei, do que eu estou passando. A mensagem é simples, sim. Mas a quem vai assistir, a quem o Senhor vai tocar, a virtude que ao assistir esse vídeo e escutar essas palavras, você vai sentir aí desse lado. Porque o Senhor vai te visitar. Entende? Só Deus resgata. Homem nenhum resgata. Só Deus resgata. Então, terminando o capítulo, eu parei em matar, o Senhor falou, matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes, contaminai a casa, e enchei os átrios de mortos. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os eles ferido, e ficado eu de resto, caí sobre minha face e clamei, e disse, Senhor Jeová, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel,
derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles. Farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, aquele que estava marcando as pessoas que clamavam ao Senhor, o homem que estava vestido de linho, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: fiz como me mandaste. Quando eu li esse final do versículo aqui, que eu vi que o tinteiro falou assim: fiz como me mandaste. Eu lembrei do que eu escrevi isso antes de ler. E aí eu falava assim: nossa, quantas vezes eu escrevi aqui: o Senhor me ordenou, assim como o Senhor me ordenara. E assim fiz como o Senhor me ordenou. No meu sonho. Então, eu fui, o Senhor me ordenou e eu fui. E só quando eu vi um daqueles dentro daquela casa questionando para que serve todas essas coisas, eu me dei conta que eu não havia questionado a Deus sobre o que Ele havia me ordenado. Eu apenas obedeci ao Senhor. Falei: se o Senhor está dizendo, eu estou indo. E quando o Senhor me levou a Ezequiel 9, eu me lembrei também de Jonas. Jonas questionou muito ao Senhor. E diferente que como aconteceu com Ezequiel passou todo o livro tentando avisar aquele povo da ira do Senhor, que na verdade é a ausência de Deus sobre aquela terra. Porque eles diziam que Deus não via. Eles falavam: Deus não ouve, Deus não vê. E no oculto do templo eles cultuavam outros deuses. Blasfemavam a Deus, ao único Deus que devemos servir, ao nosso Deus vivo, todo-poderoso, Criador de todas as coisas, em nome de Jesus. E aquele povo virava as costas para Deus, dizendo: Ele não ouve, Ele não nos vê. E começaram a se render ao maligno, a obra do maligno. É uma ofensa para Deus. Vocês sabem que a ofensa é a obra, eu não sei qual a palavra, deixa eu ver qual a palavra, de primícia do maligno. É a obra da ofensa. Eu marquei aqui em Gênesis, certa vez eu estava lendo e o Espírito Santo me falou bem claro que a obra da ofensa começou ali em Adão e Eva, do acusador. Em Gênesis 3, na tentação de Eva e a queda do homem, foi o início da rebelião. A gente entende que a obra da ofensa traz a rebelião, rebela os corações. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Nesse versículo 5, é claro para mim que se iniciou a obra da ofensa, para que os corações fossem rebelados. E aí por todos os livros você vê como o homem perece nessa obra da ofensa. O acusador então disse a Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. O Adão acusando, sendo o acusador na presença do Senhor. Entende? Não era mais fácil ele falar: Senhor, me perdoa, eu errei. Me perdoa, Senhor. Não foi somente a minha mulher, mas eu também errei. Não. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então, Senhor, o Senhor me deu essa mulher, e aí, olha o que ela fez comigo. O que é isso, gente? O que parece isso? Acusação com Deus. Então, para mim é claro, uma vez eu acordei e o Senhor falou, eu escutei assim: quais vestes foram
entregues por Adão. Né? Quais vestes? Não me lembro agora, eu marquei no meu Twitter. Mas foi assim, quais foram as vestes que Adão entregou? E aí eu fui buscar fundamento. Adão e Eva eram capazes de uma mente humana tão evoluída, Nossa, como eles conseguiam gravar tantos nomes de animais e espécies de árvore e tudo que havia no jardim, que Deus havia dado esse conhecimento para eles, o que faltava para eles? Era ser como Deus? Assim foi o veneno da serpente. O que falta para vocês é ser como Deus. Entende? Onde começa o início da rebelião, a obra da ofensa, e até nos dias de hoje, o que mais se vê é a ofensa. E é muito claro quando você vê isso. Calúnia, caos, acusação. Porque você fez isso? Olha, eu te perdoo, mas você sabe, né? Eu não deveria te perdoar, você fez isso, isso. Não, o perdão tem que vir na reconciliação, no amor. E assim que se quebra o laço do inimigo, as correntes do maligno, a reconciliação precisa vir no amor. Então, voltando para Ezequiel 9, você entende que aquele povo quebrou o laço, aqueles que clamavam, os poucos que clamavam, quebrou as correntes do maligno, clamando ao Senhor, para que eles fossem livres da abominação. Assim como uma cidade toda como Nínive foi salva pela misericórdia do Senhor, mesmo Jonas, com a profecia na mão, vinda do Senhor, ali pronta, olha, o Senhor vai fazer isso. Assim como eu sonhei com 2 mosquitos, pode ser uma profecia? Pode. Vai vir acontecer? Não sei. Seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu. Depende de cada um de nós. Nos voltar a Deus, nos voltar a Jesus, reconhecer Jesus como nosso rochedo Salvador. Permitir que o Espírito Santo seja o nosso melhor amigo e que Ele venha a nos ensinar a como andar como cristão na terra. Amém? Deus seja louvado.